Essa semana eu estou fazendo um especial sobre como estabelecer uma rotina extraordinária. E ontem eu falei sobre uma rotina extraordinária que nada mais é do que a rotina fora do comum. É uma rotina admirável, certo? Ela é pautada em hábitos extraordinários, certo? Ordinário significa comum, extraordinário é fora do comum. Então, quando você realmente tem hábito que te leva a um resultado bacana que você deseja, ok? E eles são ações que simplesmente, quando executadas de forma consistente todos os dias e que nos geram o resultado que queremos de forma assertiva. Isso é uma rotina extraordinária que é pautada em hábitos extraordinários que vai te levar para resultados extraordinários, ok? É disso que nós estamos falando essa semana. E ontem eu falei também sobre os 3 primeiros pilares de uma rotina extraordinária. Só lembrando, vamos lá. Primeiro, ver dentro da sua rotina o que não está alinhado com o que você deseja e cortar. Para de executar. 2, começar a executar exatamente aquilo que você acredita que está alinhado com o que vai te levar para o seu objetivo final, para o seu resultado final, certo? Se você acredita que, por exemplo, passando fio dental todos os dias, você vai ter uma asepsia bacana, uma higiene bucal bacana, então faça isso todos os dias. Se você acredita, bom, enfim, deu para, né? Você vai chegar no resultado final, aquele que deu para poder captar a ideia, certo? 3, nós falamos bastante sobre isso ontem, né? A terceira etapa, né, é encontrar dentro de você um fator motivacional, é aquela famosa recarga, né? Eu particularmente acredito que é importante você ter durante o seu dia pelo menos 5 minutos que seja de recarga, você pegar, parar e ter uma ação que vai te ajudar a recarregar, sabe? Tirar aquilo tudo ruim e trazer algo novo, um refresh, ok? Na nossa, do refresh, na nossa rotina, né? E dessa forma, as chances de desistir são pequenas, elas vão minimizando, percebe? Por quê? Vamos combinar, quanto mais cansado nós estamos, quanto mais para baixo, você fica assim, ó, quanto mais para baixo você está, você desiste fácil, percebe? Então vamos lá, ó, respira fundo, né? Levanta esse ombro e ó, olha para frente, é assim, é esse refresh que eu tô falando, certo? O que na sua rotina você faz isso com você? Faz você sorrir, faz você continuar, faz você... Percebe? Definitivamente, você não pensa em desistir. Então, foi isso que nós falamos ontem. Mas hoje, vamos à pauta de hoje, tudo isso é só o começo, né? Pois tudo isso, para que toda essa rotina flua, certo? Para que você tenha consistência e realmente gere resultados, você precisa de estratégia. Estratégia. E a estratégia é o como, né? É o como. Como você vai fazer? É um método que nós usamos para executar uma ação. E isso é primordial. Nós temos 3 coisas, né? A base, da onde você está saindo, para onde você quer chegar, que é o seu objetivo, seu destino final, a sua Roma, né? E nós temos o meio, que é o como, é a estratégia, é a ferramenta. O que você vai fazer, certo? Para poder chegar lá. Isso é importante. É mais ou menos assim. Eu tô aqui, né, no Sudeste, eu quero ir lá pro Nordeste, vai, eu quero visitar lá Fortaleza, os conterrâneos, amiguinhos. Como é que eu faço? Eu posso ir a pé, eu posso ir de busão, eu posso pegar um avião, percebe? Qual a estratégia que eu vou utilizar? E isso é importante, por quê? Porque isso vai determinar quanto tempo que eu vou demorar para obter meu resultado, para poder chegar lá, nesse exemplo que eu estou dando, né? Quanto de esforço eu vou precisar. Se eu for a pé, pelo amor de Deus, imagina, olha o esforço, dá para ir a pé? Dá, ué, dá. Eu vou demorar quanto tempo? Vixe,
Eu não sei, eu não calculei, mas muito tempo. Percebe? De ônibus eu vou demorar? Sim, eu vou demorar alguns dias. Percebe? De avião, melhorou um pouco a estratégia, né? Então, você percebe? Por que é importante a estratégia? Sem estratégia eu consigo chegar lá? Consegue, né? Muitas vezes, se você tiver um direcionamento, se você tiver, né, um norte, como nós falamos, né, uma base em um norte, sim, você consegue. Mas eu recomendo fortemente que você encontre um método, uma estratégia para você chegar nos seus resultados. E nesse caso, como nós estamos falando especificamente sobre rotina extraordinária, nós vamos falar sobre estratégias para você usar agora no seu dia a dia, dentro do seu, das suas horas, para poder otimizar tudo isso, para poder chegar lá, ter melhores resultados, ok? É disso que nós vamos falar hoje. Nós somos seres humanos e nós precisamos de momentos de descanso, né, de relaxar, e ao mesmo tempo nós precisamos de momentos intensos de trabalho para poder gerar renda, produtividade, percebe? Nós temos esses dois patamares, certo? E isso está contemplado na rotina extraordinária que nós estamos falando. Mas a nossa energia durante o dia, ela não é constante. Normalmente ela faz assim, ó, normalmente, certo? Tem pessoas que são mais ativas pela manhã, como eu, por exemplo. Tem pessoas que são mais, nossa, tem gente que só acorda depois das 10, 11 horas da manhã. Tá tudo bem. Mas se você sabe que você, né, é mais ativo na parte da tarde, percebe? Nós vamos usar uma estratégia específica, percebe? E tem gente ainda que trabalha, né, que gosta, que tem mais energia na parte da noite, né? Eu acredito que seja um grupo menor de pessoas, pelo que eu converso com as pessoas, mas existe esse grupo. E não existe nem certo ou errado. O que existe é você utilizar essa sua energia, os picos de energia que você tem, certo? Para poder trabalhar a sua rotina de forma mais assertiva, ok? É disso que nós vamos falar, né? É claro que nós nem sempre conseguimos conciliar tudo, óbvio, mas dentro do possível, né? Conciliar tudo o que, Tati, que você está falando, nós temos inúmeras tarefas durante o dia e às vezes nosso pico de energia não coincide, né, com as tarefas que nós temos a executar. Faz parte, né? Tem gente que, por exemplo, tem mais energia à noite, só que trabalha durante o dia, percebe? Então, é difícil você conseguir contemplar o trabalho com o seu pico de energia. Mas, quando dentro do possível, né, é importante ter o autoconhecimento. Isso eu sempre falo sobre o autoconhecimento e você entender quando a sua energia está em alta, para poder você executar as tarefas que são mais difíceis. É essa a recomendação. Você começa a executar tarefas mais difíceis. O que são tarefas difíceis? São aquelas que normalmente você brigaria com você internamente para poder não executar. Sabe aquela que você fica negociando? Ah, eu não quero. Ah, eu vou depois. Sabe aquelas tarefas que você posterga? Pois é. Eu vou dar um exemplo. Eu particularmente, eu acordo cedo. O meu pico de energia é de manhã, certo? Então, o que eu faço? Eu procuro executar a maior parte das minhas tarefas pela manhã. Percebe? Por quê? Porque para mim, eu vou num ritmo acelerado de manhã, percebe? Para poder ir baixando durante o dia, entende? O que eu faço? As tarefas mais difíceis para mim, de manhã, entende? Então eu começo oração, agradecimento, meditação, exercício físico, certo? Que eu tenho certeza absoluta que se eu deixasse para tarde ou para noite, né? Aliás, eu já tentei isso, né? Já tentei meditar à noite, já tentei fazer exercício físico à noite, não rolou. Por quê? Porque eu ainda, infelizmente, eu negocio comigo se eu não fizer no meu pico de energia.
Percebe o quanto isso é importante? Você utilizar a estratégia. Você executa as ações, mesmo você negociando com você. Você para de negociar. Pelo menos você negocia menos. Percebe? Então, quando eu faço isso, né? Quando eu uso o meu pico de energia para executar aquelas tarefas mais difíceis para mim, no meu pico de energia, o resto do meu dia flui com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de prazer, de bem-estar. Percebe o quanto isso é relevante? Naturalidade, né? E isso traz o quê? Leveza para o nosso cotidiano. Você faz né? Você respira um pouco mais suave durante o seu dia. Não tem aquela sobrecarga. Você fala, nossa, eu tenho tudo aquilo para fazer. Essa sensação, quando você se respeita, né? Isso eu vou falar de autorrespeito. Quando você se respeita, essa sensação ela não existe. Percebe? Agora eu vou te falar sobre algo que nós normalmente negligenciamos muito. Nós temos por hábito fazer várias coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, nós somos assim. E isso é ilusão. Eu vou falar por experiência própria, tá? Isso é ilusão. A nossa produtividade cai consideravelmente e não aproveitamos as horas de forma apropriada. Eu não sei se você percebeu, mas ter uma rotina adequada, ter uma rotina, né, bem cronometrada, vamos falar assim, nada mais é do que saber fazer um bom gerenciamento de tempo aliado com planejamento, certo? Na verdade, é bem simples. Faça uma tarefa por vez e dessa forma nós vamos ter clareza do que realmente nós executamos, quanto tempo nós demoramos para executar cada tarefa, qual resultado cada tarefa proporcionou. Você percebe que tudo fica um pouco mais claro, um pouco não, fica muito mais claro, percebe? Tudo fica mais claro e fácil de monitorar. Lembra que eu falo que o que nós não controlamos, o que nós não medimos, né? Então, vamos monitorar para poder controlar, para poder ter um pouco mais de... Quando a gente fala de controle, a gente fala de clareza, a gente fala de visão, né? Inclusive, isso não é a Tatiana que está falando. Isso foi comprovado por uma universidade nos Estados Unidos, onde eles fizeram Eles fazem vários estudos, né, de caso, né? Eles pegaram 2 grupos de pessoas, tá? 2 grupos, e deram para esses 2 grupos uma série de tarefas, as mesmas tarefas. Pá, deram para os 2 grupos. Porém, para o primeiro grupo, o que eles fizeram? Eles deram uma instrução. Execute todas essas tarefas em forma sequencial, uma depois da outra. Isso para o primeiro grupo. Já no segundo grupo, eles não deram essa instrução, eles simplesmente falaram, executem as tarefas, obviamente. Então, adivinha, para a nossa surpresa, quem foi o grupo que executou todas as tarefas de forma mais rápida e melhor, com mais qualidade? Foi o primeiro, que executou as tarefas de forma sequencial. E isso o que quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro, né, foi comprovado que o nosso cérebro é monotarefa. Ele precisa de foco para ter resultado. Isso eu posso falar que eu já experimentei na prática isso, tá? Eu sempre tive o hábito, o péssimo hábito, inclusive, de... Quando eu trabalhava fora, eu pegava, deixava para ler meus e-mails no meio da tarde, onde eu pegava minha maçã, meu café, sentava na frente do computador e começava a tomar meu café e comer minha maçã e ao mesmo tempo ler meus e-mails. Definitivamente não funciona. Eu posso dar vários exemplos, mas eu vou dar esse exemplo prático aqui que eu vivenciei. Não funciona, por quê? Eu comia a minha maçã, tomava meu café, invariavelmente eu tinha que voltar tudo de novo nos meus e-mails para poder pegar a bigadia do e-mail, para poder, né, a grande ideia, para poder responder, para poder agir. Ou seja, eu só perdi tempo. Eu não aproveitei de forma apropriada o meu lanche da tarde, né, o meu café, a minha maçã, né? E ao mesmo tempo eu nem li, eu nem produzi. Você percebe? Então, toda vez, o que eu quero dizer com isso?
Quando você sentar para assistir um filme, assista o filme. Quando você sentar para redigir um e-mail, redija o e-mail. Quando você sentar para ver as redes sociais, veja as redes sociais. Você percebe o quanto isso é importante, você fazer uma coisa de cada vez? Quando você sentar à mesa para fazer uma refeição, sente à mesa para fazer uma refeição, sem celular, sem TV, sem absolutamente nada. Você vai reparar que você vai começar a observar o seu presente, o seu momento, você vai aproveitar melhor o seu momento, aquilo vai te dar um pouco mais de prazer, porque você vai estar vivenciando de fato aquela tarefa. Percebe? Como trazer, as pessoas me perguntam, né? Tati, como trazer bem-estar para minha rotina, Tati? Vamos vivenciar a nossa tarefa, simples assim. Quando você estiver fazendo o seu trabalho, faça o seu trabalho de forma intensa. Quando você estiver brincando com seu filho, brinque com seu filho de forma intensa. Vivencie, aprecie, percebe? Cada coisa. Ah, mas eu estou me alimentando, eu tenho que ir rápido. Claro, nossa rotina é atribulada, nós sabemos disso. Quem não tem rotina atribulada? Todo mundo tem. Mas, cronograma. Aqui eu vou falar agora sobre disciplina. O que isso significa? Você estipular. Eu acabei de falar sobre aproveitar a nossa energia, né? Pois é, por que é tão importante isso? Porque você otimiza o seu tempo. Quando você aproveita melhor o seu pico de energia, você invariavelmente faz aquela tarefa mais rápido e melhor, certo? Então, você otimiza seu tempo e o seu cronograma, ele consegue ser ajustado. Por quê? Porque você consegue aproveitar essas 24 horas que você tem, que nós temos, que todo mundo tem, de forma mais inteligente. Percebe? Você gera mais resultados, certo? Mas falando em gerenciamento de tempo, né? Ter uma rotina produtiva e disciplinada não significa acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não, definitivamente não. Aliás, muito pelo contrário, né? Eu vou falar sobre autorrespeito, que eu acabei de falar na energia, certo? Eu não falei? Nós temos que respeitar a nossa energia? Pois é, nós temos que respeitar o nosso período de descanso também, porque isso é necessário para a produção. Não adianta nada você exigir do cérebro se você não relaxa. É um elástico. Você tensiona, uma hora ele rompe. Percebe? Ele pode demorar para romper, mas uma hora ele vai romper. Então tem uma hora que você tem que tirar a tensão. Esse é o problema, vou fazer uma entre parênteses agora, né? Esse é o problema do estresse. Você vai falar assim, Tati, a minha rotina é totalmente estressante. Por que será que a sua rotina é estressante? Será que você não está fazendo, primeiro, várias tarefas ao mesmo tempo? Né? Número 1. Segundo, você está vivendo lá no futuro, ó, você não está simplesmente vivenciando cada tarefa, aproveitando cada momento. Ou seja, quando você tem aquele momento de respiro, né? Você para, eu vou tomar um cafezinho. Aí você vai tomar um cafezinho, daí o que você fala? Daí você vai falar de trabalho, daí você vai falar sobre aquele relatório, ou seja, a sua atenção, ela não ficou lá na sua mesa de escritório, né? A sua atenção não ficou lá com os seus filhos, que você está precisando relaxar dos seus filhos. Não, você trouxe a sua atenção para o seu momento de café. Percebe que o quanto isso é importante? Por que eu comecei a falar disso, né? Para você, a famosa analogia do elástico, né? Você precisa, estresse. Chega uma hora que você precisa desestressar um pouco. Isso dentro do dia, dentro das 24 horas. Por isso é tão importante aquele momento, você entender, né? O autorrespeito, né? Que eu acabei de falar, é você entender que é importante respeitarmos esse momento de descanso, tá? E é primordial justamente nós aprendemos a nos focar nas tarefas quando nós estamos executando elas, propriamente dito, certo? Quanto mais foco tivermos, mais qualidade e velocidade nós damos para nossas tarefas. Resumindo, as horas serão mais aproveitadas dessa forma. Percebe?
Então são duas palavrinhas que lideram as estratégias: autorrespeito e foco, que eu acabei de falar. Quanto mais respeitarmos o nosso ritmo, né, a nossa energia, nossa condição de ser humano, certo? Melhor nós seremos e mais produtivos seremos. E quanto mais foco no presente, quanto mais foco no agora, definitivamente mais bem-estar você vai trazer para a sua rotina. Mais assertividade também você vai trazer para a sua rotina. Existe uma técnica que eles chamam de técnica Pomodoro. O que significa? É um método de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francesco Cirillo no final agora dos anos 80, teoricamente recente, né? A premissa da técnica é separar o tempo em blocos. Ele diz em 25 minutos, tá? Mas o fato é assim, você utiliza um cronômetro para dividir o seu trabalho em períodos, certo? Isso é importante para nós termos clareza do que nós estamos gerenciando. Mais uma vez, nós não conseguimos controlar o que nós não medimos, certo? Aí entra, você tem noção do quanto tempo você gasta em trânsito, se vestindo, se alimentando, descansando, vou dar uma pausa para café. Quanto tempo você demorou? Você faz ideia do quanto tempo você demora em cada tarefa que você executa? As chances são que não. Normalmente nós temos um achômetro, né? Nós temos um achômetro. Só que o meu desafio coloca um cronômetro. Cada tarefa que você vai executar. Tati, sua louca, será que eu vou ficar perdendo meu tempo colocando um cronômetro? Sim, você vai perder o seu tempo colocar cronômetro. Depois você me fala se você vai realmente perder seu tempo ou se você vai se surpreender com aquilo que você vai encontrar. Porque nós achamos que nós somos rápidos em alguma tarefa ou que nós demoramos muito em uma outra tarefa e de repente nós nos surpreendemos. Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Então, utilize essa técnica. Divida as suas tarefas em bloco, certo? E isso é bem similar com o que eu falo sobre estabelecer um cronograma, né? Vamos supor que eu tenho 20 tarefas para fazer durante o meu dia. Pela manhã eu vou fazer tantas tarefas e à tarde mais outras tarefas e à noite algumas tarefas. Então eu vou dividir em bloco e uma de cada vez. Cada tarefa tem um tempo determinado, percebe? E assim você vai dando fluidez para o seu dia, você vai dando ritmo para o seu dia. É lógico, você vai ter uma real noção de onde está indo o seu tempo, né? E muitas vezes nós não fazemos ideia da onde nós gastamos o tempo e quando, né? E como nós gastamos esse tempo. Essa técnica, normalmente, ela é feita para a área de finanças, né? O pessoal fica falando, vamos lá, até o que nós gastamos no cafezinho, até o que nós gastamos no pãozinho, na padaria. Mas são R$2, mas é importante, porque de grão em grão a galinha enche o papo, é mais ou menos aí. De 15 minutos em 15 minutos você vai perdendo o seu tempo. Por que será que o tempo passa tão rápido? Por que será? Né? Então, separe as suas tarefas em blocos e faça uma a uma, monitorando com esse cronômetro. Apenas para você ter uma noção do quanto tempo você demora em cada tarefa, ok? Naturalmente que você vai executar várias tarefas de forma automática, isso é normal, nós fazemos, né? Eu vou escovar o dente, vou monitorar? A princípio sim, só para você ter uma noção de quanto tempo você demora. Isso aí é para você fazer um cash flow, para você fazer um acompanhamento, um cash flow é boa, né? Para você fazer um acompanhamento do andamento das suas tarefas, né? Do seu tempo. E você entender aonde está indo o seu tempo. Isso é importante para você. Monitorar para você saber se não está dispersando muito quando não deveria, distraindo com facilidade, percebe? Às vezes
Nós estamos executando uma tarefa e nós nos distraímos, simplesmente assim. Você abre o seu computador no intuito de emitir um relatório, vai, por exemplo, de fazer alguns lançamentos. De repente você começa a navegar, né, ler notícia e sei lá o quê. 15 minutos se passaram e você nem começou aquela tarefa cujo, né, o tempo era determinado para aquilo. Percebe? Então, fica a dica, isso é muito importante. Uma outra recomendação para a sua produtividade aumentar é fazer sempre no mesmo horário. Isso é muito importante. Eu vou falar sobre disciplina, né? Ter horários para dormir, para acordar, para se alimentar, para se exercitar, meditar. Fazer todos os dias aquela tarefa no mesmo horário. Isso ajuda no quê? Na consistência. Na consistência. O nosso cérebro, ele já sabe da rotina. Quando eu sento aqui, o meu cérebro está setado para poder falar, para poder gravar. Você percebe? Ele já entende isso. Por quê? Porque no mesmo horário, todos os dias eu faço isso. É como se fosse uma chavinha que eu viro para ele, dizendo isso. Faça aquilo naquele momento, todos os dias no mesmo horário. Você percebe? Ai, para que eu vou fazer isso, Tati? Para ficar muito mais fácil. Para você não negociar com você. Você tem que fazer aquilo, aquela tarefa é importante. Você para de negociar, você senta, fica muito mais fácil. Seu cérebro já sabe, entende? Experimenta fazer isso. Mesmo horário. Então você para de ficar argumentando com você. Sabe quando você fica dialogando se vai tomar um banho ou se lê um livro, ou se vê TV ou vai comer, percebe? É muita perda de tempo e energia. São duas coisas escassas, né? Vamos falar sobre escassez. Você tem tempo de sobra? Você tem energia de sobra? Eu tenho certeza que não. Ninguém tem tempo de sobra. A gente não compra tempo. Energia, então, infelizmente, nós não somos recarregáveis, né? Infelizmente, eu gostaria. Mas estipule o horário e será 1000 vezes mais produtivo, acredite em mim. Deixe para gastar energia no processo decisório que realmente exige mais energia, para aquelas decisões maiores, percebe? Quando você realmente precisa sentar e gastar a massa cefálica aqui para poder decidir alguma coisa. Não essas decisões pequenininhas. Será que agora é hora de comer ou não? Percebe? Isso toma tempo e energia do nosso cérebro. Então, para essas coisas pequenas, busque o auxílio do automatismo do cérebro. Nós fazemos muitas coisas de forma automática. Aproveite isso. Esse é um benefício que o cérebro ele nos fornece, certo? Ainda dentro da linha do raciocínio, além de estipular horários, né, para você executar as tarefas, existe um processo de ancoragem. Eu meio sem querer, eu acabei de falar sobre esse processo. Se você ler na mesma poltrona todos os dias, você vai estar treinando o seu cérebro a se focar na leitura todas as vezes que você sentar nessa mesma poltrona. Percebe? Se você, por exemplo, senta naquela determinada cadeira da escrivania, né, do seu escritório, ou especificamente no seu escritório, se você senta, faça só aquilo, só trabalho naquilo, certo? Não traga outras coisas, você não vai tomar seu café da tarde lá, você não vai bater um papo lá, percebe o quanto isso é importante? Dar comandos para o seu cérebro. Aqui é meu lugar de fazer isso. Eu vou meditar especificamente naquela poltrona, percebe? Então, isso você ajuda o seu cérebro a produzir, a ser mais produtivo, certo? É importante você deixar a cama só para dormir, o sofá só para ver TV, percebe? A mesa da sala só para as horas de refeições, percebe? Isso faz com que seu cérebro já saiba que determinado momento, determinado horário, determinado local é específico daquela ação, certo? Você vai sentar para estudar, para ler naquele local, para trabalhar naquele outro,
Percebe? Isso é importante. Então fica muito mais fácil de você executar as tarefas dentro do seu cronograma. E você, mais uma vez, para de negociar. Tudo isso, presta atenção, são dicas, olha, dicas não, são ferramentas, né? São ferramentas para você parar de desistir, parar de procrastinar. As pessoas me perguntam, né? Tati, como eu paro de desistir? Como eu paro de procrastinar, de postergar? Faça isso. Faça isso. O processo de ancoragem, estipular horários específicos, isso é muito eficaz, certo? Para isso. São estratégias simples que, se você aplicar com consistência, entende? Você terá resultados surpreendentes. Então fica aqui o desafio, né? Faça isso a partir de agora. Simples assim. E depois você me conta aqui nos comentários como é que foi. Tati, eu comecei a dormir e acordar no mesmo horário. Eu comecei a não negociar comigo. Eu sentava e fazia o trabalho aquele específico. Eu comecei a cronometrar quanto tempo eu demoro. Daí eu percebi que eu me distraía com facilidade com determinada coisa. Entende? Você vai começar a se conhecer com mais facilidade. Percebe? Entenda que o autoconhecimento, a disciplina, o autorrespeito, né? Eu falei sobre trabalhar na sua energia, né? No seu pico, né? Os seus momentos de descanso, isso é importante. E o foco, eles devem ser trabalhados. São 4 coisas, né? Autoconhecimento, disciplina, autorrespeito e foco, né? Eles devem ser trabalhados para que você tenha uma rotina realmente extraordinária, produtiva, né? Equilibrada. Vamos falar de equilíbrio, né? Nós falamos ontem, né, sobre corpo, mente, sobre trabalho, sobre nossos relacionamentos, né? Isso é importante para quê? Justamente para isso, para que você consiga equilibrar, entende? Então coloque em prática e melhore um pouquinho a cada dia. Seja uma pessoa melhor, com uma rotina melhor, percebe? Com uma rotina mais feliz, entende? É esse o propósito. Depois você me conta aqui nos comentários como é que foi esse desafio, se você aplicou e qual das técnicas você mais achou interessante para você, ok? Era só tudo isso, né? E eu falei que eu ia terminar sempre perguntando, e aí, o que você fez por você hoje? Qual carinho, qual atenção você fez por você hoje? O que você se deu de presente hoje? Coloca aqui para mim, escreve aqui para mim, se dá de presente. 5 minutinhos por dia já é o suficiente para você dar aquele respiro, para você encontrar a beleza dentro do seu dia e ser feliz, ok? Que esse é o maior intuito aqui, ok?